Olá, meus queridos e minhas queridas, paz e bem, bem-vindos, vocês estão no canal Manual da Vida. Eu sou a Patrícia Link, muito prazer, sou psicóloga e também terapeuta de alinhamento energético. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 17 de Josué, que traz gotas de consciência para a nossa vida, né? E se você pode contribuir com esse trabalho, deixe seu like. Essa é a sua forma de contribuir de volta. Bom, hoje eu fiquei pensando aqui sobre o capítulo 17. O que Josué traz para que a gente possa refletir, trazer para dentro da nossa vida, né? Para trazer essa metanoia, né? Essa transformação, mudança de pensamento. Tá. Aqui no capítulo 17, o capítulo diz sobre sorte, sobre a conquista de territórios, novamente, né? Josué está trazendo muito sobre esses chamados que ele teve, aqui é muito barulho, né? Mas aqui é quem sabe fazer ao vivo e sem edição, sem cortes. E no capítulo 17, então ele traz as heranças que as pessoas que são chamadas por Deus estão aptas a colher. E aí eu te convido a fazer essa reflexão na tua vida, né? Eu fiquei pensando aqui também na minha. Existe uma ou mais heranças para serem colhidas pelas tribos que são chamadas pelo Senhor, né? O Senhor selecionou algumas tribos e resolveu abençoá-las, né? E aqui no capítulo 17 está dizendo que são sortes, simplesmente sortes. E na nossa vida, né, a gente às vezes observa os outros, né? Ai, olha como fulano teve sorte, olha como ciclano teve sorte. E na verdade essas sortes são as bênçãos de Deus, as tribos que seguiram justamente o chamado de Deus, o propósito de Deus para com elas, nas vidas de cada um, né? E dentro desses chamados também está incluso derrotas de povos, de pessoas que não são chamadas exatamente para aquele propósito ali, mas que também Deus mostra a sua força. Deus mostra que mesmo o mais fraco, se posicionando e seguindo o chamado de Deus, ele vai derrotar o inimigo, ele vai conquistar territórios e ele vai se tornar mais forte. Então, como que tu pode refletir isso na tua vida? O que tu precisa escutar como chamado? Que territórios tu precisa avançar? Que Deus está esperando o teu posicionamento, que tu avance e conquiste, até derrubando os inimigos, para que você avance. O que você precisa pedir a Deus ajuda para eliminar da sua vida, derrubar esses inimigos? Hoje seria um vício? Hoje seria um relacionamento indigno, que não foi Deus que te chamou? Sair de um trabalho e ir para outro mais digno, onde você vai estar presenciando o teu real chamado, né? Ao construir a tua própria empresa. Então são vários chamados, né? Cada um tem o seu, a gente só precisa silenciar e ouvir o que Deus quer para nós na nossa vida, né? Então pegue sua Bíblia e vamos à leitura. Capítulo 17 de Josué. Houve também sorte para a tribo de Manassés, pois ele fora o primogênito de José. Isto é, para Maquir, o primogênito de Manassés, o pai de Gileade, porquanto ele era um homem de guerra, por isso possui Gileade e Bazã.
houve também sorte para o restante dos filhos de Manassés, pelas suas famílias, para os filhos de Abiezer e para os filhos de Eleque, e para os filhos de Asriel, e para os filhos de Siquém, e para os filhos de Efer, e para os filhos de Semida. Estes eram os filhos dos homens de Manassés, o filho de José, pelas suas famílias. Porém, Zelofiade, o filho de Éfer, o filho de Gileade, o filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirza. E elas se aproximaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, o filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança por meio dos nossos irmãos. Portanto, segundo o mandamento do Senhor, ele lhes deu herança no meio dos irmãos do seu pai. E caíram 10 porções a Manassés, ao lado da terra de Gileade e Bazã, as quais ficaram do outro lado do Jordão. Porque as filhas de Manassés tinham herança no meio dos seus filhos, e o restante dos filhos de Manassés possuía a terra de Gileade. E o termo de Manassés era desde Azer até Micmetate, que está diante de Siquém, e o limite seguia ao longo do lado direito dos habitantes em Tapuã. Ora, Manassés tinha a terra de Tapuá, mas Tapuá, no limite de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. E o termo descia até o rio Caná, em direção ao sul do rio. Esta cidade de Efraim estão entre as cidades de Manassés, e o termo de Manassés também era ao lado norte do rio, e as suas saídas eram no mar. Na direção sul ficava o termo de Efraim, e na direção norte ficava o de Manassés. E o mar é o seu limite. E ambos se encontravam em Azer, ao norte, em Issacar, a leste. E Manassés tinha em Issacar e em Azer, a Bet-Sean e as suas aldeias, e Ibleão e as suas aldeias, e os habitantes de Dor e as suas aldeias, e os habitantes em Endor e as suas aldeias, e os habitantes de Tianac e as suas aldeias, e os habitantes de Megido e as suas aldeias, 3 regiões. Contudo, os filhos de Israel não conseguiram expulsar os habitantes daquelas cidades, mas os cananeus queriam habitar naquela terra. Contudo, sucedeu que, quando os filhos de Israel estavam mais fortes, eles colocaram os cananeus sob tributo, mas não os expulsaram por completo. E os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste só uma sorte e uma porção em herança, vendo que eu sou um povo grande, em vista do que o Senhor me abençoou até aqui? E Josué lhes respondeu: Se tu fores um povo grande, então sobe até a região da mata e derruba para ti ali, na terra dos ferezeus e dos gigantes, caso o monte Efraim te seja demasiado estreito. E os filhos de José disseram: O monte não é suficiente para nós, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carruagens de ferro, tanto aqueles que são de Bet-Sean e as suas aldeias, como aqueles que são do vale de Jezreel. E Josué falou à casa de José:
a saber, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és um povo grande e tens grande poder. Tu não serás somente uma sorte, porém o monte será teu, pois ele é uma mata, e tu o derrubarás, e as suas saídas serão tuas, pois tu expulsarás os cananeus, embora eles tenham carruagens de ferro e embora sejam fortes. E esse foi o capítulo 17 de Josué. E embora os nossos desafios que enfrentamos sejam fortes, tenham carruagens de ferro, com Deus, junto com Deus, nós somos mais que vitoriosos. Mais que vitoriosos. Confie no chamado. Confie no que Deus tem para a tua vida. Pode relaxar, pode fechar os olhos. Faz o teu planejamento. Primeiro silencia, escuta o chamado. Faz o teu planejamento. E relaxe, confia. Confia orando, olhos voltados para o céu. Olhos voltados para dentro, para se curar daquilo que te aprisiona, que te impede, que te sabota de ir adiante na vida com terapia, com autoanálise. Olhos voltados para o céu, olhos voltados para Deus. Esses são os 2 direcionamentos que curam. Olhos voltados para dentro, terapia. Olhos voltados para o céu. Assim, recebemos a graça e as bênçãos de acessar a nossa essência, a nossa identidade, nosso amor, que vem de Deus. Todos os dias, acessando esse amor, nós nos preenchemos e conseguimos transbordar esse amor através dos nossos serviços, da nossa vida, do dar e do receber, transbordando na vida das pessoas. Eu te espero no próximo capítulo, no próximo Gotas de Consciência. Até lá!